Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a vereadora Rosi Crestani que realize a leitura do versículo da Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me e faz em verde pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Palavras do Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente 24/6/2025. Ofício número 13/2025 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 255/2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 030/2025 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, em resposta ao requerimento número 256/2025, de autoria dos vereadores Kátia Liskovski e André Flenick. Ofício número 103/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta à indicação número 226/2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei ordinário número 055/2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 056/2025, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação e da outras providências. Ordem do dia. Indicação. Indicação número 242/2025, da autoria do edil Gilmar Martins, que solicita a senhora Zenilda Lemos, prefeito municipal em exercício, ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção das estradas do Parado, Matão, passando por Santa Rosa, sentido Boa Vista. Era isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 55 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 55 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 56, que abre crédito adicional através de excesso de arrecadação e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o referido projeto de lei 56. Justifico também aqui a ausência do vereador Edmilson Verca, por motivos de saúde. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc e também vice-presidente André, que faça a leitura dos requerimentos. Boa noite, senhor presidente. Requerimento número 307/2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e ao senhor Luiz Rogério Có, secretário municipal do Meio Ambiente, ao senhor Gildo Stocker, secretário municipal de Desenvolvimento Rural, e à senhora Zenici Dreyer Herbst, coordenadora regional do Meio Ambiente de Canoinhas, solicitando informações referentes à autorização, regulamentação e fiscalização de poços de dejetos utilizados em granjas localizadas no município de Canoinhas, Santa Catarina. Gostaria de obter esclarecimentos sobre os seguintes pontos. Legislação vigente. Quais são as normas e legislações estaduais e ou municipais atualmente aplicáveis a instalações, operação e fiscalização de poços de dejetos em propriedades rurais? Autorização e licenciamento. Quais os procedimentos necessários para obter autorização ou licenciamento ambiental desses sistemas juntos ao IMA e ou à Secretaria de Agricultura?
Fiscalização e cronograma. Existe algum cronograma oficial de fiscalização ou visitas técnicas em granjas no município? Se sim, há previsão para próximas ações em Canoinhas? Critérios técnicos. Quais são os requisitos técnicos e ambientais exigidos para que os poços de dejetos estejam em conformidade com as normas ambientais? Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, população que nos acompanha presencialmente e pelas redes sociais. Esse requerimento ele vem em encontro a algumas situações que têm se apresentado no município e que têm causado, inclusive, acidentes com óbitos, né, em relação a poços de dejetos. Então, eu admito não ter conhecimento sobre as legislações pertinentes desse assunto e gostaria de que isso nos fosse encaminhado, né, e como é que isso é tramitado no município, para que a gente possa também discutir aqui nessa casa as situações desses poços, né, e que a gente possa prever ações que venham a minimizar esses impactos e que a gente não passe por novos acidentes como esses que aconteceram. Seria isso. Muito obrigada. Continua a discussão. Boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente, online. Vereador, eu gostaria realmente também de assinar junto. Eu sei que é um assunto, de certa forma, de uma sensibilidade maior, porque toda vida que ocorre um acidente, são os próprios proprietários os envolvidos no acidente, então afeta as famílias dos proprietários. Porém, nós temos que ter conhecimento da legislação vigente para a gente saber também cobrar se existe alguma falha na fiscalização ou até na execução do projeto que possa ajudar, né? Eu digo assim que nessa questão de segurança e proteção, nada nunca é demais, porém a gente tem que saber exatamente qual seria o órgão que faria essa regulação e quais que são os parâmetros de regulação. Eu também não possuo esse conhecimento, então é importante a gente primeiro ter o conhecimento para depois discorrer a respeito do assunto. E pediria a licença para assinar esse requerimento. Com certeza. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 308 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Uliskovski, requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, e ao senhor Gildo Stocker, secretário municipal de desenvolvimento rural, solicitando a viabilidade de implantação da campanha Saúde do Homem do Campo, com a realização nos meses de junho e julho, voltada ao atendimento preventivo e integral à saúde dos trabalhadores rurais do município de Canoinhas. A proposta prevê 1. Ações itinerantes de saúde em comunidades rurais e assentamentos, com aferição de pressão arterial e glicemia, avaliação de risco cardiovascular, triagem oftalmológica e auditiva, orientações de saúde bucal e cuidados com pele, exposição solar, atendimento fisioterapêutico com foco em prevenção de lesões e esforço repetitivo, atualização da carteira de vacinação inclusive contra gripe e tétano. 2. Parcerias com sindicatos e associações rurais, instituições de ensino superior com cursos na área da saúde, como a UGV, agentes comunitários de saúde das áreas atendidas. 3. Distribuição de material educativo sobre saúde do homem e envelhecimento saudável, prevenção de câncer de próstata e doenças crônicas, saúde mental e combate ao isolamento. Justificativa: os trabalhadores do campo desempenham um papel essencial na economia local e muitas vezes enfrentam barreiras de acesso e serviços básicos de saúde devido à distância, jornada intensa e falta de campanhas específicas. Junho marca o início do inverno e é um período oportuno para a realização de ações preventivas. A presente campanha representa uma ação de cuidado, valorização e inclusão dessa importante parcela da população, promovendo bem-estar, qualidade de vida e prevenção de agravos à saúde. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Então, a proposta dessa campanha, ela é realmente de incentivar o cuidado de saúde das pessoas que moram no campo, né? Eu sei que a gente tem as equipes de estratégia de saúde da família que já estão dispostas nessas comunidades rurais,
Porém, a minha preocupação, que eu vejo hoje dentro dos serviços de saúde, inclusive naquele que eu trabalho, é que nós focamos muito na ação curativa e não na preventiva, né? Então, essa proposta, ela visa que as comunidades interioranas estejam voltadas a trabalhar, principalmente nessa época, quando os serviços na roça eles já não são tão intensos, mas voltar e trazer essa comunidade para ações preventivas. Então, campanhas, né, de educação e saúde são essenciais, exames preventivos, orientações. Então, tudo isso estaria, né, compondo uma proposta de saúde municipal ao homem do campo. E como a agricultura é uma é o carro-chefe do nosso município, né? Nós temos um grande percentual de agricultores aqui e eles movem a nossa economia. Seria uma forma também de retribuir, né, cuidando da saúde deles nesses momentos. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora Rosi solicitou, então, primeiro as damas. Boa noite aqui, caros colegas, o público que nos assiste nas redes sociais, os aqui presentes e o pessoal da casa. Então, quero parabenizar a Kátia, né, por fazer esse requerimento. Gostaria de assinar junto. E como ela falou, né, a agricultura, o homem do campo tem que ser valorizado. E parabéns, né, que você fez uma colocação muito essencial que tem que ter a prevenção, né? E às vezes as pessoas cuidam mais da parte curativa, né? A prevenção evita muita, né, problemas à frente da população. Então, se ela me permite, eu gostaria de assinar junto. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Eu, tal como a vereadora Rosi, vereadora Kátia, se me permite, eu gostaria de assinar junto em razão da grande importância que tem a agricultura na nossa economia, né? E também que a prevenção economiza um monte na saúde se a gente for pensar a médio prazo, né? Essa prevenção pode solucionar problemas aí de ordem fácil de solução do início, né? Então, por isso, eu acho de suma importância, lhe parabenizo e solicito para poder assinar junto. Obrigado. Continua a discussão. Vereador, também gostaria de assinar esse requerimento junto. Durante as audiências, né, a gente, na verdade, foi a demanda que o interior mais trouxe, né, seria a respeito da saúde mesmo, né, então nos surpreendeu bastante, né, eles trazendo essas demandas, mas não comentando num ponto negativo, mas num ponto positivo que vem de encontro ao seu requerimento, de trazer mais políticas que venham ser, de certa forma, preventivas do que sejam reparativas. Eu creio que o teu requerimento desta forma, assim, inclusive praticamente seria algo até a ser colocado dentro do plano anual, né? O nosso PPA seria algo até com esse tom aqui, encaixaria exatamente dentro das demandas que nos vieram das audiências públicas. Eu creio que muito bem redigido, lhe parabenizo mesmo e gostaria de assinar junto. Senhor presidente, se fosse possível de toda utilidade, creio que os vereadores concordam, né? E é muito importante a gente demonstrar força. Acredito que a gente sabe das limitações legais, né? Mas deveria até ter uma política pública específica e isso já ser uma forma até de lei ser incluído no cronograma anual das ações de saúde do nosso município. Quero que continue. Senhor presidente? Sim. Acredito que sim, podemos fazer de toda a agilidade e só complementando, né? Eu não entendo também as questões legais, vereador André, mas nós temos hoje uma cobertura de estratégia de saúde da família em praticamente todo o município e as comunidades rurais, principalmente, né? Que é um ganho. Então, é a hora de começarmos a olhar para o lado preventivo, né? Desde um treinamento de primeiros socorros, né? Para aquelas coisas básicas, que são os pequenos traumas, as queimaduras, as fraturas, né? Isso tudo poderia ser feito e eu acho que é importante nós também, enquanto Câmara, puxar a comunidade para entender a importância da prevenção, né? De não valorizar somente o atendimento curativo, e isso quando a comunidade também adere às ações de prevenção, como muito bem frisou o vereador Ivan, a gente gasta menos com os tratamentos curativos. E fico feliz com o reconhecimento dos colegas em relação à importância desse projeto, dessa ideia, né? Muito obrigada. Ideia que pode se transformar em projeto, com essa força que nós temos aqui dentro. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento.
Requerimento número 309 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Uliskovski. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Diogo Dermarque Silva, secretário de Estado da Saúde, e a senhora Karen Adur, diretora do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, solicitando informações sobre o procedimento de compra dos materiais utilizados em procedimentos ortopédicos, especialmente os destinados a cirurgias de urgência. A solicitação se dá em razão das recorrentes queixas de pacientes que dão entrada pela emergência e não são operados de forma imediata, sendo informados de que a falta de material impossibilita a realização do procedimento. Diante disso, solicita-se que sejam prestadas as seguintes informações. 1. Como funciona o processo de aquisição dos materiais de ortopedia? 2. A responsabilidade pela compra é do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, do município ou do Estado? 3. Existe uma programação regular de compras, mensal, bimestral ou em outro formato? Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Esse requerimento ele vem de encontro a algumas situações que já têm acontecido e não são recentes, né? Já são situações que vêm, posso dizer que talvez desde o início do ano ou até antes. O paciente interna no hospital, ele sofre uma fratura, né? E vou usar especificamente um exemplo de um paciente que aconteceu esse final de semana. Ele internou e ele ficaria ali por mais 2 ou 3 dias aguardando a chegada do material, que seria um material consignado. Não sei como é que funciona esse sentido. Então, tem me chamado a atenção o quantitativo de pacientes que têm internado e que não têm o material para a realização da sua cirurgia. E aí entra naquele confronto direto com Mafra, né? Porque Mafra é a alta complexidade, então para lá deve ser encaminhado somente a alta. E tem a fala do Hospital Santa Cruz de que eles recusam determinados casos, mas se eles são de média e baixa complexidade, é para resolver no município, né? Ele tem que acontecer aqui. Mas se não tem material, de quem que é essa responsabilidade? É do hospital, é do município, é do estado, né? De quem é, né? Considerando que o hospital não é municipal, né? Muitas vezes a gente tem que lembrar que tem convênios municipais, mas o hospital é uma entidade filantrópica. E hoje, inclusive, né, teve uma certa discordância ali na questão das atribuições de ortopedia. Então, eu acho que é importante assim, que haja um pouquinho mais de explicação em relação a essas questões por parte do hospital, para que nós possamos também entender e dar satisfação para a nossa comunidade, né? Porque, no meu entendimento raso, né? Não entendo com a propriedade que um ortopedista entende, mas se há uma fratura, se tem uma situação ali, ela precisa ser resolvida com a urgência que o caso requer, né? E não pode ficar lá esperando. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereadora. Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa e ao público que nos acompanha. Se a vereadora Kátia me permitir, eu gostaria de assinar junto. E é interessante esse requerimento falando de ortopedia, justamente hoje, porque eu estava até agora há pouco tentando auxiliar um paciente que deu entrada na unidade de pronto atendimento e ficou até agora há pouco esperando para poder ser atendido, ser internado no hospital para fazer uma cirurgia. Realmente parece que depois de horas e mais horas esperando, foi visto que seria um caso que precisaria realmente ir para a cirurgia, mas foi uma confusão até decidirem realmente fazer o atendimento desse paciente. E me parece também, né, que como a vereadora Kátia colocou aqui, essas informações de recorrentes queixas de pacientes que dão entrada e não são operados de forma imediata, por conta de falta de material, é algo realmente muito preocupante também. Creio que não foi essa a ocorrência de hoje, foi realmente uma confusão de não sabiam que médico que ia atender, enfim, mas é muito importante nós estarmos sempre atentos, principalmente quando a gente fala em saúde. Então, vereadora Kátia, se me permitir, eu gostaria de assinar junto para que eu receba também no e-mail assim que vier essa resposta. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento.
Requerimento número 310 de 2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, ao senhor Rafael Rutilio Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se existe projeto de pavimentação para a rua Otto Kohler, no bairro Industrial 1, especificamente no trecho que passa em frente à escola Reinaldo Krieger. Está em discussão? Senhor presidente, então esse requerimento é que a gente tem conhecimento ali do asfalto que foi feito, né? E a diretora, a PP, pais de alunos, vem sempre solicitando, né, que seja feito um projeto e que seja contemplado esse pedacinho ali de asfalto em frente à escola Reinaldo Krieger. Ontem também eu fiz um requerimento ali, falando sobre ali o asfalto, que aquelas ruas que foi citado ontem no meu requerimento, também já estão sendo asfaltadas, mas a diretora da escola também falou que não vai chegar até a frente da escola Emílio Ferreira. Então, já aproveitando o gancho, eu solicito que seja olhado com mais atenção esses lugares de maior fluxo, né, principalmente de escola. Então, seria isso, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 311 de 2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e à senhora Camila Lima, diretora do DETRACAM, solicitando informações se há previsão para a instalação de placas de sinalização, PARE, nas esquinas do Grupo Escolar Municipal Reinaldo Krieger, localizado na rua Otto Kohler, bairro Industrial 1. Além disso, solicita-se que seja realizada a verificação da definição de preferencial nas esquinas próximas à escola, considerando o fluxo intenso de veículos e pedestres no local, especialmente em horários de entrada e saída de alunos. Está em discussão? Então, esse requerimento também é uma solicitação, né, não só dessa escola, também já foi falado com a Camila, ela até me deu um retorno ali que acho que vão fazer nas férias agora a pintura de faixas, né, mas que isso seja realmente realizado, porque eles solicitam e tem que ter, né, a sinalização é o ponto fundamental para o trânsito, né, então seria isso, senhor presidente. Continua em discussão? Boa noite, senhor presidente. Sim, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite, funcionários da casa. E boa noite a quem nos assiste nas redes sociais. Aproveitando que está vindo as férias aí, como a vereadora Rosi Crestani já falou, poderia ser solicitado, né, com o DETRACAM, que fizesse faixa, né, em todas as creches, CI, escola, aproveitar que não vai ter o fluxo de alunos, pais, para ser averiguado e colocado essas placas para trazer mais segurança para as crianças aí. Então, aproveitando essas férias aí, eu acho que seria de extrema importância que o DETRACAM fizesse tudo isso aí, aproveitando essas férias que vai ter aí com os alunos, para não ocorrer nenhum risco para as nossas crianças aí. Seria isso, senhor presidente, e obrigado. Continua a discussão? Muito boa a consideração, vereador. Eu creio que seja o momento mais oportuno mesmo para ser feito isso, inclusive além das faixas, as marcações das vagas para PCD e outras vagas que geralmente você chega na frente da escola, tá o estacionamento praticamente ocupado, né? Então vai ser um momento que, de certa forma, o estacionamento também vai estar desocupado, então é uma sugestão que a gente deve sim levar ao executivo. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 312 de 2025, de autoria de toda a edilidade. Solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização a todos os envolvidos na realização da etapa dos Jogos Abertos Santa Catarina, JASC, sediada no município de Canoinhas, pelo empenho, dedicação e excelência na organização e apoio ao evento. A etapa realizada em nossa cidade foi um verdadeiro exemplo de colaboração e integração entre instituições, órgãos públicos e sociedade civil. Desta forma, parabenizamos e registramos nosso reconhecimento aos seguintes parceiros: FESPORT, Fundação Municipal de Esportes de Canoinhas, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Escola Tempo Feliz, Sesc Ler, ABB, Associação Atlética Banco do Brasil,
Professor Saulo Testa, Fundação Cultural de Canoinhas, Setor de Transporte Municipal, Banda Novos Talentos, Grupo de Dança Urban Style, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Polícia Militar de Santa Catarina, Coordenadoria Regional de Educação, ACRE, Prefeitura Municipal de Três Barras. Está em discussão? Senhor presidente, Vereador? eu só vou pedir, antes de tudo, uma correção ali, que essa foi uma etapa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que é diferente do JASC, porque a faixa etária não é a mesma. Então eu pediria à assessoria da casa que só corrigisse esse detalhe. No demais, é um evento bastante importante, principalmente por desenvolvimento de futuros atletas, e Canoinhas teve a oportunidade novamente de ser sede. Um sonho muito distante é talvez ser uma sede numa etapa estadual. Já foi difícil, né, para fazer uma etapa a nível regional, vieram grandes municípios. Sempre se fala que o Regional Norte é a região mais difícil, porque envolve Joinville, envolve Blumenau, Balneário Camboriú, os municípios que sempre estão na ponta, né. Canoinhas teve seus representantes, mas a gente sabe das dificuldades, né, para conseguir bater de frente com essas equipes, mas fizeram ali um bom trabalho que no longo prazo vai ser recompensado. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Eu também gostaria de pedir uma adição e não uma alteração, vereador, para colocar também o professor Paulo, da Arena, que ele ajudou muito, auxiliou muito os alunos do vôlei com os treinos, né? Fez um trabalho voluntário fantástico, né? Então, já que nominalmente o professor Saulo foi citado, seria interessante citar também o professor Paulo, que foi voluntário nesse evento, e dizer mais uma vez que Canoinhas deu um show de civilidade durante os jogos. Eu estive lá, foi a filha da vereadora participou e assim o espírito do esporte estava lá. O que mais emocionou foi isso. Então, os municípios disputando dentro de quadra, né, aquela interação entre os jogadores, isso daí realmente não há preço. Eu acho que o esporte não é só aqueles 5 lugares no pódio que são vencedores. Todos são vencedores e esses joguinhos provaram mais uma vez isso. Então, só se eu puder, vereador, ter a licença de fazer essa edição? Com certeza. Então, feitas as devidas alterações, eu coloco em votação, porém, por ser de toda idilidade, o deferimento é automático. Requerimento número 313 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Requer que seja encaminhado ofício às senhoras Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, a senhora Cíntia Miller da Aguiar Esbalcheiro, gerente regional de saúde de Mafra, expondo e solicitando o que segue. Considerando que a atenção à saúde mental é um dever do Estado e um direito do cidadão, conforme previsto na Constituição Federal, na Lei nº 10.216 de 2001, Lei da Reforma Psiquiátrica, bem como nas diretrizes do SUS e da Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, considerando os casos de pacientes com transtornos psiquiátricos que, por sua condição clínica, não possuem condições de permanecer em suas residências. Tais casos exigem acompanhamento intensivo, estrutura adequada e, muitas vezes, acolhimento em instituição especializada ou hospital psiquiátrico, o que muitas famílias não conseguem prover por meios próprios. Diante disso, solicita-se as seguintes informações e providências. 1. A existência de plano de contingência ou protocolo de atendimento para casos em que os pacientes psiquiátricos necessitem de internação involuntária ou cuidados contínuos fora do domicílio. 2. Relação de instituições conveniadas ou contratadas com o município e estado para o acolhimento e tratamento desses pacientes. 3. O município de Canoinhas dispõe de convênios, além dos oferecidos pelo Estado, no intuito de oferecer internamento psiquiátrico de forma a apoiar nesta demanda. 4. Quantas vagas de internamento são disponibilizadas para pacientes psiquiátricos em Canoinhas? Em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora? Esse requerimento ele vem ao encontro de uma situação bastante sensível que tem chego até mim e algumas vivências já anteriores, de quanto as pessoas pedem socorro enquanto estão carecendo de saúde mental, e muitas das vezes esse pedido ele não é acolhido, não é satisfeito, né, da forma que deveria ser.
e essas situações acabam se transformando em tragédias, né? Hoje ainda eu lembrava de uma situação de uma mãe de família que acabou cometendo suicídio depois, em frente à sua casa, que foi acometida por um incêndio, né? Mas que era uma paciente com comprometimentos mentais bastante importantes. Tem uma mãe pedindo socorro nas redes sociais em relação à sua filha, que está com problemas, né, psiquiátricos e que não, mesmo com sequência de internamentos, com diversas tentativas da equipe de saúde mental, essa paciente ela não consegue ainda reverter esse quadro. Chama atenção aqui também para a questão da drogadição, né, que tem sido uma situação muito, muito séria no nosso município e que nós, enquanto poder público, precisamos e devemos tomar atitudes, porque as consequências a curto, a médio e a longo prazo elas são gravíssimas nas famílias. E a gente precisa entender o que nós temos de estrutura, né? Nós não podemos ficar esperando somente do Estado. Hoje, um paciente que entra na UPA para aguardar um internamento psiquiátrico, ele chega a ficar 4, 5 dias, às vezes mais lá aguardando. Então, essas são as vagas disponibilizadas pelo Estado. Nós temos no nosso município alguns estabelecimentos que fazem esse atendimento psiquiátrico, não sei se há algum convênio, então por isso também essa questão do requerimento, mas nós precisamos entender um pouquinho mais e trabalhar muito mais seriamente a questão da saúde mental aqui no nosso município. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Ivan. Vereadora Cátia, se me permitir, eu gostaria de assinar junto contigo, porque hoje teve a Conferência Municipal da Assistência Social lá no IFSC, e eu e o vereador Romer estivemos presentes lá, e lá eu conversei com o secretário, o Wilson, né, sobre aquele tema que já trouxe outra vez aqui, ontem comentei novamente, da necessidade do internamento compulsório dos usuários de drogas e alcoolistas da nossa cidade, né? Porque são situações que, tal como essa, né, que a vereadora trouxe aqui, causam risco às famílias, né? E aí ele mencionou que há alguns não me quantificou, mas me disse que há alguns sim estabelecimentos na cidade, mas com vagas limitadas em razão da sua estrutura. Então, que haveria, até fizemos hoje lá também um requerimento na conferência para que houvesse uma solicitação ao Estado para que mais institutos, mais clínicas fossem conveniadas ao Estado para que pudesse vir atender a Secretaria Regional, né, para que possa atender isso também, porque Canoinhas, infelizmente, nós não temos tantas empresas para prestar esse serviço, né? Mas é algo iminente e urgente, porque nós temos riscos a essas famílias, né? Nós vemos crimes acontecendo por causa da questão psiquiátrica, como também do álcool e das drogas, né? Então é algo iminente e necessário. Então parabenizo pelo requerimento e peço, se eu me autorizo, eu gostaria de assinar junto. Sim, autorizado. E só lembrando também que já em março, se eu não estou enganada, eu trouxe aqui para a gente discutir um pouquinho sobre o programa Famílias Fortes, né? E aquilo que nós falávamos sobre a proposta anterior de saúde rural, né? Nós também precisamos fortalecer as famílias para que venham enfrentar esses desafios, né? Ninguém está livre, mas as políticas públicas precisam estar abraçando essas famílias, né? Trazendo para perto, trabalhando os temas sensíveis, né? Hoje nós vivemos uma invasão da inteligência artificial, de redes sociais, uso de telas, né? E a distração e aqueles momentos familiares acabam ficando em segundo plano, muitas das vezes. A gente precisa resgatar essas conversas, esses vínculos, e acho que isso com certeza deve ter sido já discutido também, né, na questão da conferência, mas é de extrema importância também que o apoio, né, dos senhores nesse quesito. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, então em 2018, 2017, quero falar um pouquinho do CAPS. O CAPS ele ajuda muito, né, nesse tratamento de pessoas com deficiência mental, com transtorno e tudo mais. E eu me recordo bem que
o CAPS ele tinha um carro que ia buscar essas pessoas, né, esses jovens, esses adolescentes, nas suas casas, para estar levando para o CAPS, para estar fazendo principalmente as decoração do Natal. E aquilo dali era um passatempo para eles, acabava aliviando a cabeça deles, parava um pouco de pensar em tantas coisas aí que o transtorno traz, né, tantas sequelas aí. Então, eu acho que isso deveria voltar. Fica aí um apelo para o executivo. Esses dias eu estive conversando com a Viviane, que isto voltasse o quanto antes, né? Antes tinha alimentação para as pessoas que frequentavam o CAPS, hoje já tem, não sei se tem ainda, mas eu acho que é bem reduzido. Bastante jovens frequentavam aquele lugar, se alimentavam lá, passavam o dia inteiro fazendo várias coisas ali, e hoje isso não acontece mais. Então, fica aqui um apelo para o executivo que volte a ter essas ações com o pessoal do CAPS, dê mais atenção para o CAPS, para cada vez mais aí nós conseguir mais instituição, mais voluntários para estar ajudando também nessa questão aí. Então, seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão. Parabenizar mais uma vez a vereadora Kátia, né? E gostaria de assinar junto, né? Então, deixo deliberado para vereadoras, ela autoriza as assinaturas e posterior votação. Autorizado? Então, posterior votação. Muito importante, vereador, certo? Tema, eu com o vereador Ivan, a gente participou hoje lá e era uma preocupação nossa mesmo, né? É pela questão de segurança. Ano passado, a gente atendeu um caso de uma senhora que possivelmente a vereadora também conheça, que ela estava no extremo, né? Ela não sabia mais o que fazer. Então, a última atitude que ela fez foi trocar as fechaduras de casa e deixar a filha fechada para fora de casa. É um momento desesperador, porque você sabe que existe toda uma cadeia para estruturar esse tipo de atendimento, não é simplesmente internação, assim. Então, existe todo um protocolo, existe a questão do tratamento clínico que tem que ser feito anterior à internação, então tem que ter aquele momento de desintoxicação do paciente, o acolhimento pelo CAPS, então existe todo esse percurso. E ela já tinha percorrido todo esse percurso, vereadores, só que quando chegou lá na ponta que era para ter o atendimento, que era psiquiátrico, e aí a gente gosta de frisar bastante que a dependência de droga ela se torna psiquiátrica, né? Dizer que a dependência química é uma coisa única, não. Quando a pessoa chega no extremo desse de estar em conflito com a família, está vendendo o que tem dentro de casa ou está perdendo até o convívio familiar, já se torna um mal psiquiátrico. Então, uma coisa sempre acompanha a outra. Infelizmente, as duas elas são dois caminhos que se encontram. Então, essa discussão ela entra também nesse caráter psiquiátrico das drogas. E realmente, lá, inclusive, o Wilson nos explicou todos os percursos legais, né? Porque não é tão simples assim fazer uma internação compulsória. Tem municípios que estão fazendo, inclusive, ações que possivelmente vão pagar futuramente por estar tomando esse tipo de decisão, mas a gente não julga aqui a decisão de ninguém. Talvez o extremo que eles estejam vivendo lá justifica ele estar tomando esse tipo de decisão, mas a gente também tem que avaliar tudo que legalmente é possível fazer e tentar buscar uma alternativa, porque a gente sabe que a droga não destrói só a família, mas destrói todo um contexto social, e isso é muito triste. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos para esta sessão. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Cisão Táxi. Palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Então, hoje eu quero falar o valor que foi arrecadado do último dia 15 do torneio do Universo e do Real Paciência. O dinheiro que foi arrecadado, eu estive conversando com a Michele, coordenadora da recepção do Hospital Santa Cruz, vai ser destinado para arrumar a recepção ali do hospital. O valor arrecadado foi R$ 10.509. R$ 10.509,74. Então, mais uma vez, meus parabéns ao time Universo, ao time do Real Paciência, que organizaram esse evento e que destinaram essa quantia em valor para estar ajudando a reformar a recepção do Hospital Santa Cruz. Então, fica aqui os parabéns para todas as 15 equipes que participaram e que ajudaram a realizar esse sonho possível para arrumar lá. Então, seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Mais algum inscrito? Vereador Ivan Caos. Com a palavra. Senhor presidente, meus colegas vereadores, população que nos assiste pelas redes sociais e aqui presencialmente. Presidente, eu gostaria de propor uma moção de parabenização ao deputado federal Coronel Armando, porque ontem ele apresentou no nosso Congresso Nacional o projeto de lei com o intuito de junto às eleições gerais também tenhamos a aprovação ou desaprovação dos ministros do STF, como já ocorre em outros países civilizados mundo afora. Porque a nossa Constituição estabelece que a equiparidade e igualdade, né, e total liberdade dos poderes entre si. Ocorre que não é o que temos visto hoje no cenário brasileiro. E esse projeto, que ontem teve até uma repercussão grande em jornais como a Jovem Pan e outros grandes canais de discussão política nacional, aplaudiram, fizeram críticas muito positivas para esse projeto. Então eu gostaria que essa casa aqui fizesse, né, aprovado por os demais aqui, essa moção de parabenização ao Coronel Armando, em razão desse projeto, e que também, em razão dos contatos que temos aqui, né, façamos contato também com os deputados, amigos aí, senadores, para que esse projeto tenha bom êxito na nossa Congresso Nacional. Seria isso, presidente. Mais algum inscrito? Vereadora Rosi Cristane. Com a palavra. Então, eu gostaria de estender um convite aqui, que na minha comunidade, dia 29, domingo, haverá a festa da Capela Sagrado Coração de Jesus. Então, isso é uma coisa ainda que vem nos todos os interiores, né? É uma cultura ainda que está, né, existindo. Então, fica aqui o meu convite a todos os meus colegas vereadores, ao público que está nos assistindo e a todas as pessoas aqui da casa, inclusive aqui o nosso colega que não perde a nossa sessão aqui na Câmara, né? Então, estendo aqui o convite a todos que cheguem lá, que vai ter o churrasco desde manhã, vai ter um conjunto, tudo, música, baile e tudo mais. Então, seria isso. Muito obrigada. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Vereador Ivan, seria moção de parabenização ou moção de apoio? Porque quando a gente tem o projeto ainda está em votação, a gente faz uma moção de apoio, que seria mais viável que a moção de parabenização. Pode ser? Então, beleza. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário, dia 1º de junho, terça-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.